Olá, alunos! Estamos de volta aqui com mais uma resolução de questões de informática, então acompanha comigo, como sempre, a leitura da questão. A respeito de sistemas operacionais e aplicativos para edição de textos, julgue o item que se segue. Para que se utilize o firewall do Windows, mecanismo que auxilia contra acessos não autorizados. A instalação de um equipamento de hardware na máquina é desnecessária. Observa o que ele está dizendo ali, para que se utilize o firewall do Windows, mecanismo que auxilia contra acessos não autorizados, a instalação de um equipamento de hardware na máquina é desnecessária. Vamos pensar, porque a questão falou sobre o firewall do Windows. E o firewall do Windows, deixa eu mostrar aqui para vocês. O firewall do Windows, que eu estou destacando ali, ele é considerado um software. Existe firewall hardware, que é a associação de um hardware específico para fazer a função de firewall com um software. Mas o firewall do Windows é apenas software. E se ele está dentro do Windows, o Windows, é claro, está instalado no teu computador que faz a função de hardware. Portanto, quando a questão diz assim, para que se utilize o firewall do Windows, que é um software, onde ele diz mecanismo que auxilia contra acessos não autorizados. Está correto, porque o firewall do Windows é um software e ele justamente serve para evitar invasões. Quer dizer, ele auxilia contra a tentativa de acessos não autorizados no teu computador, porque o firewall do Windows foi feito para isso, para evitar que tentativas de invasão possam acessar o teu computador, que pessoas não autorizadas possam acessar o seu computador. Então, até agora, tranquilo, onde ele diz o firewall do Windows é um mecanismo que auxilia contra acessos não autorizados. Perfeito, ele serve como uma barreira de proteção, um muro de fogo que serve para te proteger contra tentativas de invasão. Evitar que essas invasões, que esses acessos não autorizados possam ter sucesso no computador do usuário. Aí logo depois da vírgula ele diz, a instalação de um equipamento de hardware na máquina é desnecessária. É verdade, porque quem está fazendo a função de hardware é o próprio computador do usuário. Então, ativando o firewall do Windows, eu tenho a ativação de um software, de um programa de proteção, do qual eu não preciso instalar um equipamento de hardware só para fazer o firewall do Windows funcionar. Mas, professor, o computador não é o hardware? É. Então, quem faz a função de hardware para que o firewall do Windows possa funcionar é a própria máquina do usuário, é o próprio computador do usuário. Isso quer dizer que, então, é desnecessário a instalação de um outro hardware para fazer o firewall do Windows funcionar, porque o hardware, no caso, é a própria máquina do usuário. Por isso que a questão está correta, está certa essa questão. Observa ali, ele diz... firewall do Windows, mecanismo que auxilia contra acessos não autorizados. Perfeito, o firewall serve para isso, para auxiliar contra acessos não autorizados, contra invasões. Depois ele diz, a instalação de um equipamento de hardware na máquina é desnecessária. É verdade, por que eu não preciso instalar um equipamento de hardware na minha máquina para ativar o firewall do Windows? Porque quem está fazendo a função de hardware para este software firewall do Windows funcionar é o próprio computador, é a máquina do usuário. Então é desnecessário a instalação de um hardware firewall para que o firewall do Windows possa funcionar. Agora um detalhe importante, então essa questão está certa, vamos marcar a questão como certo, perfeito. Agora, em uma outra questão, cuida, porque se aparecer o termo firewall e vem uma questão dizendo é possível que um firewall seja apresentado na forma de um hardware. Quer dizer, existe firewall hardware? Sim, existe firewall que é um hardware, firewall, um equipamento associado a um software interno para proteção contra invasões. Mas o firewall do Windows, que era o citado nessa questão, é só software. E aí é desnecessário um hardware adicional para que ele funcione, porque quem faz a função do hardware para o firewall do Windows é a própria máquina do usuário, é o próprio computador do usuário que estava ali citado na questão. Por isso a questão está certa, né? Porque o firewall do Windows é software e é desnecessário um hardware adicional para que ele funcione. Certo, pessoal? Então é isso. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Bons estudos!